Na intenção de não decepcionar as outras pessoas, a gente acaba se decepcionando e essa conta, ela é muito mais cara do que a outra. Hoje, na Anatomia de um Padrão, nós vamos falar sobre decepcionar, sobre decepção, esse padrão de pensamentos que não é uma coisa tão simples assim, mas que a gente vai precisar dissecar um pouquinho ele e como é que tu pode aplicar isso na tua vida de uma forma mais tranquila se tu identificar que tu tem esse tipo de padrão, tá bom? Então pega o teu chazinho, o teu cafezinho e vamos entender sobre este padrão. Talvez a gente precise partir do princípio que é o que é um padrão, né? O padrão nada mais é do que um conjunto de pensamentos, comportamentos, formas de agir, emoções, enfim, o que for, dentro dessa área psicológica que você aprendeu em algum momento da vida e você só repete ele. Então, pode ser um padrão construído e você só repete esse padrão. Talvez não o pensamento em si, o mesmo pensamento, isso que eu quero dizer, mas a ideia desse pensamento, a mensagem desse pensamento. Talvez você não repita o mesmo comportamento, mas você repete a mensagem que esse comportamento quer te passar, entende? Então, na verdade, o padrão, ele nada mais é do que um conjunto de formas que a gente aprendeu a lidar com determinadas situações e a gente só repete. Isso não tem nada a ver com a questão existencial de quem você é. E é aí que a gente confunde as coisas. Porque quando a gente confunde padrão com a questão existencial, a gente acaba se rotulando. Eu sou uma pessoa assim. Eu tenho medo de decepcionar as pessoas. Então, eu sou essa pessoa que gosta de agradar, que gosta de fazer as outras se sentirem bem. Eu sou assim. Eu tenho esse defeito. Um exemplo, né, de pensamento que a gente pode ter. E a gente acaba se reduzindo. Eu sou uma pessoa procrastinadora, por exemplo. Né? Será que você é na questão existencial de quem você é? Será que você se resume a isso? Ou você só tem um padrão de comportamento que te leva, por exemplo, ao nosso tema de hoje, a ter medo de decepcionar? Ou a ter, por exemplo, o outro exemplo que eu trouxe, o comportamento de procrastinação. Então, você precisa entender a diferença de uma coisa e a outra. Parece que elas são coisas iguais, mas não são. A gente precisa aprender a nomear as coisas na nossa mente. Porque se a gente não nomeia as coisas, pessoal, a gente acaba colocando o famoso tudo no mesmo saco. Eu sou assim, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, eu vivo a vida assim, eu tô numa fase ruim, e a gente não consegue perceber como nós estamos, quem nós somos e por que nós repetimos as coisas. Então, antes de mudar qualquer coisa na sua vida, comece a se perceber se você realmente consegue nomear aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo e quem de fato você é. O seu gosto, sua personalidade, sua forma de ser não é uma coisa isolada no sentido de padrão, por exemplo. Nossa, eu sou assim porque eu tenho esse padrão. Talvez você esteja dessa forma por causa desse padrão, mas é um padrão que você pode mudar se você julga que ele está mais te atrapalhando, sendo mais disfuncional do que funcional para sua vida nessa fase e nesse momento. Tá bom? E um ponto importante é, se um padrão é tão ruim assim, por que a gente tem esse padrão? Porque, na verdade, em algum momento da nossa vida, esse padrão ele foi importante. Né? Ele foi necessário para a gente passar por alguma determinada situação, para a gente enfrentar pessoas, para a gente, por exemplo, trabalho, vida pessoal, qualquer coisa que for. A gente cria modo de operar em determinadas situações, tá bom? Então, um padrão não é porque ele é ruim, digamos assim, que a gente tem que só simplesmente tirar ele da nossa vida. A gente precisa atualizar esse padrão. Quando a gente está falando de medo de decepcionar, a gente fala muito de uma grande agradabilidade, um traço de agradabilidade muito intenso na personalidade, no jeito da pessoa ali lidar com algumas determinadas situações, tá? Que a pessoa, ela tem medo de decepcionar as outras. A pessoa, ela sente que aquilo faz parte de quem ela é. As pessoas, elas sempre vão, lembrar do fulano porque ele é uma pessoa que tá sempre disponível, uma pessoa que nunca diz não e tudo mais. Só que se você é uma pessoa que diz sim para as coisas, estando disponível, querendo, é uma coisa. Agora, se você sempre diz sim para tudo, querendo dizer não e se sentindo culpado ou com medo de decepcionar as pessoas,
isso já é uma coisa bem diferente. Como eu digo, essa conta ela é muito mais cara de você pagar, porque você está validando a necessidade do outro, mas não está validando as suas necessidades. O que eu falei no início? É importantíssimo que a gente nomeie. Se você não sabe quais são as suas necessidades pessoais, o que é sim, por que é não e por que não é não, você sempre vai continuar com esse padrão, porque você tem medo que as pessoas vão te julgar de alguma forma. Nossa, a pessoa disse não, né? Tava ali, mas ela disse não, olha, fulano é dessa forma, ciclano é dessa forma. E aí você vai ter que carregar uma culpa, porque você disse não. E aí, essa culpa talvez seja muito mais cara. E você não quer pagar. Então, a sua mente já opera o quê? No automático. Não vou dizer não, né? Tipo, eu vou estar disponível, vou dizer. E aí, esse medo, que não precisa ter esse medo, porque tá tudo bem você não estar disponível, né? Mas você já está operando dessa forma há tanto tempo, que às vezes é difícil você ver que tá tudo bem você não estar disponível. Tá tudo bem você seguir a sua vida e dizer, olha, hoje eu não vou conseguir fazer isso que você quer. Ah, mas o que a pessoa vai pensar? Mas o que a pessoa nunca mais vai me convidar pra tal coisa? A pessoa vai fazer isso. Eu não sei o que a pessoa vai pensar. Talvez você diga assim pra um monte de vezes. Se você dizer não uma vez, sabe? Tipo, pessoa que lide com isso também um pouco, né? Como eu falei, pessoal, nada na psicologia, nada na nossa forma de funcionar é do nada. Ah, do nada eu sou assim, do nada eu sou essa pessoa. Não é dessa forma. Muitas vezes muitas pessoas, né, a gente aprende, a pessoa aprendeu, por exemplo, que ir por esse caminho de agradar, eu vou ter o retorno amoroso, por exemplo, a atenção das pessoas. Eu vou ser uma pessoa querida se eu disser sim pra tudo, se eu não desagradar as pessoas, por exemplo. Sabe? Então eu vou ser sempre a querida, a aceita, eu vou ter o amor das pessoas, eu vou ter a atenção das pessoas. Só que a gente aprendeu isso, talvez você tenha aprendido essa forma. Só que será que realmente é assim? Será que eu ser uma pessoa legal, eu ser aceita pelas pessoas, digamos assim, entre amigos, relacionamento, área profissional, o que for, será que eu preciso dizer sim sempre? E aí, se eu desagradar alguém dizendo não, eu sou a pessoa chata do rolê? Poxa, então, assim, que régua é essa, sabe? Que régua é essa que a gente tem que eu valido o meu valor porque eu agrado uma pessoa? Eu sou aceita dentro de grupos porque eu sou a bacana, eu sou a legal. Não existe isso, pessoal. A gente aprendeu dessa forma, ou você aprendeu dessa forma, ou você vem vivenciando isso por algum motivo, entende? Mas não é dessa forma que a gente vai ter que educar a nossa mente para ela conseguir entender que, poxa, não é assim. Eu não preciso dessa validação, eu não preciso ter medo de decepcionar as pessoas, que daí eu não vou ser aceita, sabe? Daí eu não posso ser assim, eu não posso gerar sempre esse medo de algo em prol de outra coisa, em prol do seu bem-estar, em prol do que você quer. E aí começa a aparecer outras coisas. Você começa a ficar super ansiosa, porque você tem que dizer o sim, mas querendo dizer o não. Você começa a se tornar uma pessoa extremamente tensa, rígida com as coisas. Você fica super vigilante, porque qualquer tropeço que você der, pronto, acabou. Acabou a amizade, acabou, sei lá, relacionamento, acabou ser a pessoa legal e bacana. Não é assim, pessoal. Se alguém valida você por causa disso, reveja as pessoas que estão na sua volta. Se você diz assim, olha, hoje eu não vou poder, mas, sei lá, amanhã eu consigo, eu te ajudo com tal coisa. Você não precisa dizer não de uma forma assim ríspida. Você não precisa mudar a pessoa que você é. Não precisa ser outro ser humano. Mas você precisa se posicionar. Porque se você não se posiciona, meu amor, alguém posiciona você. Alguém vai te colocar em algum lugar que a pessoa queira. E isso é muito pior. Porque você vive uma vida sendo posicionada não por você, não no lugar que você quer, mas porque as pessoas te escolheram colocar nesse lugar. Então, cuidado, tá bom? Você fica tendo crises de ansiedade, você fica tendo atenção, como eu falei, super, hiper vigilante em relação a tudo, e você se desconecta de uma coisa importantíssima, que é você. Você acaba se desconectando da pessoa mais importante na sua vida,
que é você. Você já não sabe o que você quer, você já não sabe o que você gosta. Você é só a pessoa legal porque diz sim para tudo. Mas você sente essas alterações no seu corpo. Você sente que você não está sendo mais fiel com você, mas você aprendeu a ser assim. Só que você pode desaprender, tá bom? Você pode começar pelo simples fato de entender quais são os seus limites pessoais. Faça essa pergunta. Quais são os meus limites? O que eu aceito dos outros? Ou o que eu venho aceitando dos outros que eu não gostaria de aceitar? Faça essa reflexão. Por que será que eu digo mais sim? Puxa na tua cabeça, na tua mente, na tua memória. Da onde vem isso? Poxa, da onde será que vem isso? De onde eu aprendi? Será que eu vi isso dos meus pais? Será que eu vi isso de algum familiar? Será que eu tive que ser assim para trabalhar em tal lugar? Num momento da minha vida que eu precisei ser assim? Não é errado, pessoal, não é errado ter esse padrão, tá bom? Como eu falei, a proposta daqui do Psiquelab não é a gente pensar, é certo e errado, agora eu tenho que pensar. Não é isso. É que você reflita muito mais sobre o que você vem aceitando, que te coloca num lugar de desconforto, que é a sua vida. Ninguém pode colocar nesse lugar de desconforto com a sua vida, com o que você aceita ou não. Porque, como eu falei, se você continuar aceitando certas coisas das pessoas, elas vão te colocar no lugar que elas querem. Porque as pessoas são ruins? Não sei, talvez não. Mas é porque é natural isso. Nossa, se uma pessoa sempre diz não, não pra tudo e outra sim, sim, sim pra tudo, quem as pessoas vão procurar que diz sim pra tudo? Entendeu? E não que você tem que ser uma máquina de dizer não, não, não posso, não, não quero, não, não vou, não faço. Não, você não precisa ser assim. Você pode continuar sendo a pessoa que você é. Agradável, gentil, simpática, querida, maravilhosa. Só que você precisa entender os seus limites. Poxa, um dia você vai estar super cansada e você vai lá, eu vou dizer sim. Eu vou, ficar até 10 horas da noite fazendo tal coisa, porque, tem que ser, né? Tem que fazer. Né? Se não for, por exemplo, sei lá, uma obrigação, alguma coisa, sei lá, sabe? Coisas assim que a gente às vezes precisa fazer, não tem como fugir, digamos assim. Mas se for coisas que você consegue colocar um limite, coloque esse limite, aprenda a colocar o limite. Então, primeira coisa que você tem que talvez pensar sobre isso. Quais são os limites que você vem querendo colocar, mas as pessoas estão impondo para você outra coisa e você não consegue? Então, entenda isso. Tipo, eu queria dizer mais não, digamos assim, mas eu não sei como. Então, entenda parte desse princípio. O que será que você gostaria? Como você gostaria de se posicionar? Não adianta ser a metralhadora de não se você não sabe como dizer não. Você vai se machucar muito mais. Entende? Então, faça essa autorreflexão de pensar assim, poxa, onde será que eu queria me posicionar mais? Comece numa área da sua vida, na área pessoal, eu queria me posicionar um pouco mais. E vai testando, vai vendo. Às vezes é um detalhe, às vezes é um negócio assim, nossa, tu pode fazer tal coisa pra mim até tal horário, tu pode ficar mais tarde pra mim fazendo tal coisa, tu pode, sei lá, buscar o fulano em tal lugar, tu pode isso, pode aquilo. Poxa, hoje eu não vou conseguir. Mas o que aconteceu? Por quê? Não sei o que. Nossa, sei lá, eu tenho academia, eu tenho que ir em tal lugar. Ou eu não quero. Não tô afim. Gente, isso não tem nada de errado, tá bom? A gente não querer ir nos lugares. Você não precisa ser disponível todo o tempo. Às vezes você não vai querer ir naquele lugar, você não gosta daquele lugar. Tipo, eu não quero ir porque eu não gosto daquele lugar. Não acho legal. Quem sabe a gente encontra outro lugar pra gente ir juntos e, sei lá, beber, tomar um chopp, sei lá, comer alguma coisa. Nossa, mas aquele lugar. Mas eu vou ir porque o fulano adora. Ele ama aquele lugar. Eu detesto. Então eu vou só pra agradar, né? Só. Tudo bem, gente. Se for uma vez pra agradar a pessoa, né? Sei lá. Agora, se você só diz sim pra tudo, mesmo não querendo, cuidado, tá? Se você for, eu vou falar uma vez só, vou só hoje e tal. Mas se você consegue se posicionar em outros momentos, ok. Como eu falei, você não precisa ser a metralhadora de não. Mas você precisa validar aquilo que você vem fazendo. Você vem se impondo também. Então, cuidado. Então, para essa semana, quem sabe você começa com esse simples e desafiador primeiro passo de se perceber melhor em relação à decepção, a decepcionar os outros.
Faz essa reflexão, anota isso e começa a te perceber um pouco melhor. Será que eu realmente quero dizer sim de uma forma genuína para essa situação? Ou eu só estou com medo de me frustrar? Ou eu só estou com medo de não ser aceito e aí eu só repito o padrão? Entende? E pessoal, assim, quebrar um padrão é uma das coisas que eu mais falo em atendimento. É a coisa mais difícil que a gente faz na vida. Porque nós aprendemos a ser assim. Então, é normal que a nossa mente queira ir para esse lugar automático, sem gasto de energia, digamos assim. Só que quando você faz uma simples pergunta para sua mente, você já está trabalhando um questionamento. Você já está fazendo uma quebra de padrão. O padrão seria viver a situação, pensar da mesma forma, seguir o fluxo natural. Quando você questiona alguma coisa, a mente para aí. Será mesmo que eu tenho que pensar dessa forma? Não é uma corrida contra o tempo, de pensei, tenho que agir de outra forma, tenho que mudar. Não é. Mas se faça a pergunta genuína. Faça esse experimento com você mesmo. Será que essa situação que eu tô vivendo é genuíno meu sim? Eu realmente quero estar ali? Eu realmente posso fazer isso? Ou eu só estou com medo de me frustrar? De frustrar aquela pessoa? E aí eu acabo só seguindo o fluxo padronizado das coisas, tá bom? Aqui sempre se lembre que é um lugar sem julgamento, um lugar sem certo e errado, é um lugar para você experimentar a vida com outro sabor, com uma outra forma de viver e de olhar com mais carinho para certas coisas que a gente vem vivendo ao longo da nossa vida. Então, olhe com carinho para isso. Você não precisa se afastar de quem você é, você não precisa extirpar esse padrão da sua vida, nunca mais pensar dessa forma, porque isso é uma ilusão. A gente vai continuar pensando, mas a gente precisa intencionar os nossos pensamentos. E quando você você analisa o seu pensamento, você está dando uma oportunidade para sua mente de questionar com mais facilidade e intencionar aquela situação, talvez para um novo padrão, quem sabe. Isso pode ocorrer das pessoas te acharem diferente, estranha. Nossa, fulana sempre diz sim, tá dizendo não, diz que não pode. Tá tudo bem, faz parte do processo de mudança também as pessoas se assustarem aí com a sua mudança, tá bom? Mas não importa os outros, o que importa é você estar bem. Se os outros vão achar que você mudou, que você tá estranha, tá diferentona, tá tudo bem. Se faz sentido pra você olhar com mais carinho para coisas que você vem deixando para depois, isso é mais importante, tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido aí para sua realidade. Sem julgamento, sem certo e errado, apenas se observe mais, apenas questione mais, apenas dê novos padrões nessa questão de medo de decepcionar para sua mente pensar também, tá bom? E eu te espero no nosso próximo encontro. Um beijo e até mais!